Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui iniciando mais esse culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Uma alegria estar diante da presença de Deus para cultuar, para bendizer o nome do nosso Criador, daquele que enviou o seu único Filho para morrer numa cruz por nós. E esse Jesus é o nosso libertador, o nosso Salvador. E Ele em breve voltará. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Isaías 25, nós vamos ler o verso 1. Esse texto nos prepara para o momento onde nós vamos adorar a Deus, cantar louvores, orar e falar com Ele. Isaías 25, verso 1. Traga sua família para frente da TV ou do celular ou do outro aparelho que você goste de participar do culto. E nós vamos estar agora também em oração, colocando as nossas vidas no altar do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus amado, Tu és um Deus rico em poder, ó Pai. E nós Te louvamos, nós bendizemos ao Teu santo nome. E nós somos gratos pelo privilégio de poder nos achegar diante da Tua santa presença. Nós não podemos fazer isso por méritos próprios, mas só fazemos isso pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente. É por isso que nós nos achegamos até a Tua presença, para bendizer o Teu santo nome, para Te louvar, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Pai eterno, escuta a nossa adoração, escuta o nosso louvor. Perdoa os nossos pecados, porque erramos contra o Senhor, contra o nosso próximo, contra a Tua palavra, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor derrame da Tua bênção, do Teu perdão sobre as nossas vidas e aceite o nosso louvor e a nossa adoração e principalmente, Senhor, fale conosco essa noite, em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, nós vamos ler então esse verso, Isaías 25. Nós vamos ler o verso 1, verso 1 apenas. Isaías 25, verso 1. Vamos ler todos juntos a palavra de Deus. Leia na sua casa, participe nesse momento de culto, de louvor ao nosso Deus que é todo-poderoso. Isaías 25, verso 1 diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei, a Ti e louvarei, ao Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler junto mais uma vez? Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Louvado seja o nome do Senhor, que de fato esse reconhecimento seja verdadeiro no seio do meu coração. Aqui Isaías relata: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei. Nós vamos estar exaltando ao nome do nosso Deus nessa hora com louvores, com cânticos espirituais. Esteja em louvor e adoração a esse Deus que é santo e todo-poderoso. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti.
Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E o texto que nós vamos ler hoje, ele fala exatamente disso. Está lá em Provérbios, capítulo 28, Provérbios 28, verso 13. Esse texto nos prepara para o momento que nós vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante do altar do nosso Deus. E que, de fato, você esteja em oração pedindo perdão dos seus pecados. Porque, lembrando, o pecado tem nome, queridos. Dê nome ao seu pecado, fale com Deus sobre o seu pecado, que, em nome de Jesus, Ele perdoe e peça perdão de cada um dos seus pecados nessa hora. Provérbios 28, o verso 13, ele vai nos ensinar essa realidade, essa verdade do Senhor para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos ler mais uma vez também? O que encobre as suas transgressões, ou seja, aquele que encobre o seu pecado, o seu erro, jamais prosperará. Mas os que confessa, que pede perdão dos seus pecados e os deixa, os abandona, os larga, alcançará misericórdia.
É disso que o escritor dos Provérbios está dizendo que nós devemos fazer. O sábio diz aqui em Provérbios que nós devemos largar, abandonar as nossas transgressões. Eu convido você a inclinar sua cabeça no seu lar, a orar, a falar com Deus nessa hora. Nós vamos estar cantando esse louvor ao nosso Deus nesse momento de oração. Então esteja em oração juntamente com o louvor. Peça perdão dos seus pecados e os abandone para a honra e glória do nosso Deus. Estejamos então cantando e orando nessa hora. Oremos então, queridos, vamos falar com Deus, vamos colocar a nossa vida no altar do nosso Deus, que é todo-poderoso. Querido Deus, eterno Pai, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas diante da Tua presença. O Senhor que é um Deus todo-poderoso. O Senhor que é um Deus rico em poder, em misericórdia, em amor, ó Pai. O Senhor que enviou seu único Filho para morrer numa cruz por nós, que nos dá vida e vida abundante. É a Ti que clamamos, Pai.
E pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que a Tua boa mão poderosa possa nos guiar, possa endireitar as nossas veredas. Nos ensine, Senhor, a abandonar e largar o nosso pecado em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pecados por ações, omissões, pecados contra o próximo, contra o Senhor. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, perdoa-nos, Senhor, e limpa-nos, Senhor, com Teu sangue. E que nós possamos entender a Tua palavra que será lida e exposta. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, a nossa igreja tem aprendido, graças a Deus, a viver em meio a essa pandemia. Nós estamos atendendo algumas pessoas com cestas básicas, estamos continuando a auxiliar instituições que a gente sempre ajudou, continuamos ainda auxiliando missionários em campo, enviando mensalmente verbas missionárias para o campo missionário. Nós temos planos tanto de construção quanto de replantação da nossa congregação em Riviera da Barra. Queridos, esse é o momento de nós mantermos a cabeça focada no crescimento da igreja, no crescimento da obra. E dessa forma, esse texto que a gente vai ler nos prepara para esse momento que nós vamos orar, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas das pessoas que estão devolvendo seus dízimos e ofertas. Está lá em Mateus 23, o verso 23, é um texto conhecido de todos. Ele diz assim, a palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui está nos ensinando é exatamente onde está o nosso coração nesse momento do dízimo. Aqui ele afirma que os fariseus devolviam os seus dízimos, hortelã, do endro, do cominho, mas ele diz também que esses mesmos homens têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E no caso, Jesus Cristo aqui alerta aqueles homens e fala assim: olha, vocês deviam fazer os dois, não somente um. Ou seja, o que Jesus Cristo está ensinando aqui é que a gente não deve devolver o dízimo só por devolver, mas o nosso coração deve estar ali. Devolver o dízimo é um ato de fé, um ato de reconhecimento, um ato de dizer para Deus o seguinte: olha, o Senhor já tem me sustentado e tudo pertence ao Senhor. E como eu falei, a gente faz tantas coisas com dízimos e ofertas. Sustenta nossos missionários, sustenta funcionários, paga as contas da igreja, etc. Então, a gente só pode fazer isso tudo através dos dízimos e das nossas ofertas. Então, através da fidelidade dos irmãos ao nosso Deus. Mais do que dinheiro, Deus está interessado no nosso coração. Então, coloque o seu coração diante do Senhor. Seja grato por tudo que Ele já tem feito e fará pela sua vida. Nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus. E, para a honra e glória de Deus, Deus abençoará a nossa igreja e nós continuaremos nesse caminho, nessa trilha, para a honra e glória de Deus. Esteja em oração nessa hora. Pai Santo, Deus querido, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a Igreja Presbiteriana de Araçás, tem sustentado o seu povo. Nós te louvamos porque conseguimos, Senhor, ainda
em meio a essa pandemia, nós estamos conseguindo cumprir todos os nossos propósitos e louvado seja o Senhor por isso. Porque o Senhor tem nos sustentado. E Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor continue sustentando a cada família, a cada pessoa da Igreja Presbiteriana de Araçás. Aqueles que puderam devolver o seu dízimo e aqueles que também não puderam. Pai eterno, abre a porta de emprego para os necessitados. Em nome de Jesus, dê novas oportunidades de trabalho. Pai eterno, que em meio a essa pandemia, essa crise generalizada, o Senhor possa de fato abençoar cada um dos nossos irmãos e para a honra e glória do Teu santo nome, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja na face da terra. Fique conosco, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, nós estamos estudando sobre os sinais do fim. E a gente fez uma série de mensagens com relação a esses sinais, a essas situações, baseado em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, que a gente vem meditando nesse texto da palavra do Senhor, onde é conhecido como um sermão profético. A gente falou dos sinais do fim de uma forma geral, a gente falou dos sinais do fim de uma forma peculiar, vamos dizer assim, de uma forma mais ponto a ponto, uma forma ponto a ponto desses sinais do fim. Nós falaremos hoje sobre a segunda vinda de Cristo. Como será? O que vai acontecer? Então abra sua Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 29 ao verso 31. Nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus nessa hora. A gente já estudou sobre esses sinais do fim. Agora nós vamos aprender um pouco sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E no próximo domingo nós vamos aprender também sobre o juízo final. Como será? O que vai acontecer? Para a gente estar meditando e aprendendo com a palavra do nosso Deus. Evangelho de Mateus 24, do verso 29 ao verso 31. Nós vamos estar falando então sobre essa segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e como ela será e o que vai acontecer. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler juntos também mais uma vez. Pega a sua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 24, do verso 29 ao verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: Logo em seguida a grande tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as trevas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de poder ler a Tua palavra e expô-la nessa hora. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ilumina, Pai, a nossa mente, o nosso coração. E que a Tua palavra, Senhor, encontre nos nossos corações guarida. Que, de fato, essa palavra contunda o nosso coração com poder, segundo a Tua palavra. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco essa noite. É no nome santo de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, então, como a gente leu aqui no texto, vale a pena eu introduzir falando algumas coisas que eu já falei antes,
Mas o fato é que essa segunda vinda de Jesus vai ser precedida de várias coisas. Várias coisas estavam acontecendo. Se a gente virar uma página aqui e começar lá no capítulo 24, a gente vai descobrir o princípio das dores, a grande tribulação, agora que a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a parábola do bom e do mau servo, do servo bom e do servo mau. E nesse contexto, Jesus Cristo está falando sobre a sua segunda vinda. Como seria? O que aconteceria? Então aqui, a primeira realidade que a gente precisa destacar nessa introdução é que Jesus Cristo voltará, em breve ele voltará, mas existem algumas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Por exemplo, o chamamento dos gentios. Deus chamará o seu povo para ser salvo. A evangelização é preciso ser feita. A conversão de um Israel, do povo de Deus, está acontecendo na face da terra. E somente depois disso tudo que virá o fim. A grande apostasia, o grande abandono da fé por muitas pessoas, isso no nosso mundo já está acontecendo. São os sinais do fim. Outra coisa que já está acontecendo no mundo, nos nossos dias, é a revelação, a futura revelação do anticristo. Vai acontecer em breve. Os sinais da natureza, como já foi falado, os terremotos, os maremotos, isso tudo também são sinais das dores. Dentro dessa grande apostasia está dentro uma questão da iniquidade que cresce no mundo à nossa volta. E, meus irmãos, é importante a gente perceber e entender que nós estamos vivendo esse período. Um período que está por vir e em breve virá. É o período da grande tribulação, onde isso tudo vai ser pior do que já está. E é importante a gente perceber isso tudo, porque o nosso Senhor, o texto aqui está dizendo, ele vai vir de forma inesperada. Esse texto nos alerta para o tipo e o modo de vida que nós estamos vivendo como igreja do Senhor, como fiéis a Deus. Esse texto aqui nos convida a mudar a direção da nossa história, da nossa vida, para uma vida coerente com o discurso que nós temos de ser cristãos. Esse texto aqui nos confronta a realidade da nossa vida, da nossa história, de como nós estamos vivendo. É por isso que é importante a gente entender esses sinais todos, para a gente poder prosseguir com um alvo certo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, não é a minha própria vontade ou querer, não é como eu quero andar, mas é como Cristo deseja que eu ande. É disso que se trata esse texto. É um texto que nos alerta e diz assim, olha, ele está à porta, em breve ele voltará, e nós devemos estar atentos a esses sinais, para quando ele voltar, acontecer isso tudo que a gente vai falar aqui hoje, para a honra e glória do nosso Deus. Então eu queria tratar hoje sobre essa segunda vinda do seguinte aspecto. Primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala da segunda vinda de Jesus Cristo, que tudo que acontece ao mesmo tempo. Ou seja, tudo que eu for falar aqui vai acontecer no mesmo instante, na mesma hora. Apesar de eu falar do juízo final no próximo domingo, porque senão a gente estenderia muito o horário. Mas isso tudo acontece no mesmo dia. Quando Jesus voltar, ele vai voltar, ele vai julgar, ele vai levar assunto ao céu e transformará o povo que está vivo, ressuscitará os mortos primeiro e virá o fim. Isso tudo vai acontecer no mesmo tempo, ao mesmo tempo, no mesmo dia, conforme a palavra de Deus. Então fique atento,
Porque o primeiro destaque, a primeira realidade que eu queria tratar com vocês aqui é o seguinte: feito esse panorama desse capítulo 24, dos sinais do fim, a gente percebe que no verso 27 e no verso 30 vai falar de que Jesus vai voltar de forma repentina. O que seria isso? O verso 27, mantenha sua Bíblia aberta. E o verso 30, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, ou seja, vai ser como um relâmpago. Ninguém sabe a hora, o momento, nós apenas vemos e ouvimos. E pronto. Nós não sabemos quando vai ser, a hora que vai ser, só sabemos que vai acontecer. O verso 30 vai dizer: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ou seja, essa vinda será repentina. Será uma vinda que nós devemos nos preparar a todo e qualquer instante, porque Ele está à porta vindo para resgatar a sua igreja. Lembro da parábola das virgens. Essa parábola é interessante porque algumas virgens levavam o seu candeeiro, com óleo para o casamento, e o noivo estava à porta. Algumas delas foram prudentes, levaram óleo a mais. Outras foram imprudentes, levaram só o óleo que estava no candeeiro. O marido tardou a chegar, veio no seu tempo, na sua hora, e apenas aquelas que estavam preparadas entraram para bodas de casamento. Aquelas que não estavam preparadas, a porta foi fechada. A porta foi fechada e elas ficaram do lado de fora, enquanto o noivo participava junto com as suas esposas das bodas nessa hora. A pergunta que fica é quem nós somos. Se Jesus Cristo virá como um relâmpago, se vai ser de forma repentina, se vai ser dessa forma, como? Como você está hoje? Como a sua vida está diante de Deus? Como está a sua vida diante do autor e consumador da sua e da nossa fé? Como está a sua vida devocional? Como está a sua forma de vida no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Porque a palavra de Deus é muito clara quanto a isso, queridos. Não se engane. O que a palavra de Deus está nos ensinando hoje é: fique atento, porque em breve Jesus voltará. Essa é a mensagem dos apóstolos, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas de repente você está se perguntando hoje: olha, mas já passaram mais de 2000 anos e Jesus não voltou, será que Ele vai voltar? Sim, essa continua sendo a mensagem: em breve Ele voltará. E é preciso que você e eu, nós tenhamos uma vida compatível com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque se isso não acontecer, se nós não vivermos e não refletirmos essa glória de Deus em nós, se o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo for só da boca para fora, se nós estivermos despreparados, se o nosso candeeiro estiver com pouco óleo e a luz se apagar, o noivo vai voltar e as portas serão fechadas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Volta a pergunta: onde e como nós estamos vivendo como igreja do Senhor?
nós de fato refletimos a glória do Senhor, dessa salvação nas nossas vidas? Meus irmãos, é um convite que eu quero fazer a você. Reflita na sua história. Reflita no seu modo de vida. Reflita naquilo que você tem feito nesses momentos que provavelmente a gente está mais dentro de casa. Pense nisso tudo. Pense no que você pode melhorar na sua vida devocional com Deus, na sua vida diária com Deus, na sua vida com a sua família, com o próximo, a sua conduta de vida, a sua ética, a sua moralidade, como está isso tudo. Porque nós devemos sim viver e andar conforme esse Evangelho. Meus irmãos, isso tudo que eu estou falando é muito sério. Não existe, eu já falei isso algumas vezes, não existe um pé lá e um outro cá. Não existe um pé no mundo e um pé na igreja. Não existe. Se nós estivermos com o pé no mundo, nós pertencemos às coisas desse mundo. Porque nós devemos ser separados dessas coisas. E toda vez que a gente pecar contra Deus, nós devemos olhar para Cristo e falar assim: Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Essa é a marca do cristão. Aqui eu não estou dizendo que as pessoas devem ser completamente santas, porque nós continuaremos pecando para todo sempre até Jesus voltar. Quando Jesus Cristo voltar, isso tudo vai cessar. Mas até lá nós continuaremos pecadores, sim. Mas nós não precisamos e não devemos viver a nossa vida pautada no pecado, porque pensamos que, não, já que somos presbiterianos e salvos, uma vez salvo, salvo para sempre, nós agora podemos viver a nossa vida como eleitos de Deus e fazer o que a gente quiser da nossa vida. Isso é uma mentira. Uma vez que nós somos imerecedores da graça divina. Uma vez que nós não merecemos essa graça, porque somos completamente pecadores diante da graça e do poder de Deus. E Ele nos salvou de forma graciosa, plena, numa forma belíssima. Ele nos tirou da morte eterna e nos deu a vida eterna. E porque Ele fez isso, nós devemos adorá-lo, bendizê-lo e viver uma vida santa diante da palavra e diante da vontade de Deus. Aí sim, nós estaremos nos preparando para esse dia que vai ser de forma repentina, como eu falei. O nosso Senhor virá de forma repentina, de forma como um relâmpago. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, pode ser a qualquer instante, os sinais estão aí, então em breve Jesus voltará e nós precisamos estar atentos a essa realidade. E justamente quando a gente estiver naquele dia, ou então sermos ressuscitados naquele dia, nossos corpos serem transformados naquele dia, nós poderemos desfrutar e viver para toda a eternidade a adoração plena, sem mácula, sem mancha, sem pecado, e louvado seja Deus por isso. Meus queridos, a segunda realidade que eu queria falar sobre essa segunda vinda de Jesus. São várias coisas que a gente poderia falar, a gente ficaria aqui a noite toda e dias. Livros foram escritos sobre essa temática. Teses de mestrado, doutorado, monografias foram escritas só com relação à segunda vinda de Jesus. Então tem assunto para muito tempo. Como será? Quais são as visões teológicas dessa segunda vinda e tudo mais. Então a gente vai tratando isso de forma devagar e pontuando algumas coisas específicas. Então Jesus Cristo virá de forma repentina, certo? Como um relâmpago. O próprio Jesus vai falar em alguns exemplos que ele dá, algumas parábolas, que ele virá como um ladrão. A gente não sabe a hora que o ladrão vem, nem como ele vem, mas ele virá dessa forma,
como relâmpago, de forma repentina. Essa segunda vinda também, o segundo ponto que eu queria tratar com vocês, é que essa segunda vinda será gloriosa. Isso aqui que eu estou falando não é invenção minha. Muitos livros foram escritos com esses pontos também. Teologias sistemáticas e outros livros mais. Outros pregadores provavelmente já falaram esses pontos também. Mas o fato é que esse segundo ponto, ele virá de forma gloriosa. O verso 30 vai dizer, lê comigo aí: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. É uma vinda gloriosa, uma vinda linda. Essa vinda também será de forma pessoal, física. Jesus Cristo virá de forma física e pessoal, e ele vai voltar e todo olho verá. É o que o verso 30 está apresentando. É o que o verso 30 está dizendo. Ele será de forma pessoal, de forma visível, todo olho verá. Ele virá de forma pública, não vai ser somente para um local, mas todo mundo vai ver. Então guarde isso. Essa vinda será gloriosa e dentro dessa glória, essa vinda será pessoal. Ele vai vir fisicamente. Essa vinda será visível, todo olho do mundo verá. E essa vinda será pública. A gente já leu aqui os sinais dos tempos e no próprio capítulo 24 vai contar que Jesus Cristo estava alertando os seus discípulos exatamente dessa vinda pública. Porque ele diz que muitos vão falar que é o Cristo, mas vocês não devem acreditar. Então por isso que ele vai ressaltar essa questão aqui. Então aparecerá no céu, no alto, o sinal do Filho do Homem, todos, o verso 30 vai dizer, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E aqui vale a gente pensar, todo olho vai ver. E se a gente continuar o texto aqui, vai falar que nas nuvens do céu trombetas vão tocar e vão soar, anunciando o grande rei chegando no mundo. O grande juiz eterno que vai julgar o mundo com justiça. É isso, é essa glória que os versos estão dizendo. Ele fisicamente voltará e julgará o mundo para toda a eternidade. O Criador, por isso que ele vai dizer, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo estava na criação do mundo, Jesus Cristo está julgando o mundo no final dos tempos, porque ele é o grande Senhor de todo o universo. Porque Deus é Senhor de tudo e sobre todos. Ele tem poder para julgar. Ele tem poder para estar diante de um tribunal. E aqui, queridos, nesse grande tribunal, eu vou falar um pouquinho disso semana que vem também. Nesse grande tribunal, o verso 30 está nos ensinando que todos os povos lamentarão. O que isso quer dizer? Que aqueles que rejeitaram, aqueles que ouviram, mas não colocaram no coração, aqueles que não quiseram saber, aqueles que não deram ouvido à palavra do Evangelho salvífico de Jesus, todos eles lamentarão, porque eles estarão sendo julgados naquele momento, porque eles estarão sendo lançados no fogo e no enxofre,
porque eles estarão sendo condenados para a vida, ou melhor, para a morte eterna. Meus irmãos, que verso duro de escutar, duro de se ler. Aqui o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando com seus discípulos o seguinte: olha, aquele que de fato não reconhecer que eu, Jesus Cristo, sou Senhor de todas as coisas, que vim ao mundo, morri numa cruz, ressuscitei e dou a salvação, ele será condenado. Meus irmãos, volta a pergunta: o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Por onde nós estamos andando? O que nós estamos fazendo? Esse aqui é um alerta sério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os povos da terra lamentarão, porque eles não reconheceram a grandiosidade, o poder, a autoridade e o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, que em nome de Jesus nós não estejamos junto com esse povo que lamentará, mas que nós estejamos juntos com aquele povo que, quando a trombeta soar, vai estar ressuscitando diante da glória de Deus, e os vivos serão transformados com o corpo pleno, sem mácula e sem pecado, e esse povo vai ser assunto ao céu, nas nuvens, onde Cristo estará, e nós estaremos lá para toda a eternidade, junto com Cristo. É ali que nós queremos estar, é ali que eu quero estar, é ali que eu quero que você, que está vendo essa mensagem, esteja. Mas para isso acontecer, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos reconhecer de fato que o Senhor Jesus é o único capaz, é o único que pode nos trazer a salvação. É o único que pode trazer a vida eterna. É o único que pode nos resgatar do império das trevas e nos colocar no reino de Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos viver dessa forma. Nós precisamos entender que aqueles povos vão lamentar porque eles rejeitaram o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Ele vai julgar o mundo. E Ele julgará esse povo com justiça por cada um dos seus pecados. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Qual tipo de vida nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo a nossa vida, a nossa história, e como nós viveremos depois de saber de tudo isso que eu estou dizendo aqui. Evangelho é igual a arrependimento. Evangelho é igual mudança de vida, de caráter, de moralidade. Evangelho é metanoia, é transformação. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que rouba, deixa de roubar, aquele que matou, deixa de matar, e assim vai. Porque o Evangelho, ele muda o nosso caráter, a nossa história, a nossa vida. Agora, se a gente se diz cristão e vive conforme o mundo, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque é uma grande chance de a gente ter um discurso pronto da boca para fora, mas nunca de fato ter se convertido, ter se colocado diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se é o seu caso, em nome de Jesus, ore, peça perdão dos seus pecados e mude a sua vida. E receba o toque do Santo Espírito de Deus, te chamando à presença salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma terceira realidade que eu vejo nesse texto: ele virá de forma repentina,
Ele virá de forma gloriosa e ele virá de forma triunfante, vitoriosa. É o que a palavra de Deus nos ensina. O verso 31 vai dizer o seguinte, leia comigo aí. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. O Senhor vai vir com seus anjos em poder e glória e vai pegar todos os seus eleitos e trazer para a presença de Cristo. Ele venceu. Ele vem de forma triunfante, de forma gloriosa, de forma vencedora, vitoriosa, porque o nosso Redentor, ele venceu a morte, porque o nosso Redentor tem as chaves da vida e da morte. Ele pode julgar o mundo. Ele é vitorioso sobre todas as coisas. Se você pensa que o inimigo das nossas almas, Satanás, está guerreando com Cristo, está lá numa briga de boxe, sei lá o que, daqui a pouco Jesus toma um soco daqui e ele dá um soco de lá, não é assim. Nem de longe. Como a palavra nos ensina, Satanás é o inimigo das nossas almas. Ele não tem poder nem autoridade de fazer absolutamente nada contra Deus e nem contra Cristo. Basta ver a história de Jó, e nem contra nós, sem a permissão de Deus. Basta ver a história de Jó. Satanás chega no céu, Deus fala com ele, tem visto meu servo Jó? Satanás fala, não, mas o Senhor dá tudo para ele e tudo mais, aquela história toda que a maioria conhece. E aí Deus vira para ele, tá bom, vá lá, só depois da permissão de Deus. Meus queridos, nós temos que ter essa realidade na nossa vida. A batalha espiritual que existe é contra nós, contra o povo de Deus escolhido. Contra nós que ele batalha. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus nós somos mais que vencedores, não por nossos méritos, mas pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é triunfante, Ele é vitorioso. Nós teremos a vitória para a honra e glória de Deus. Nós seremos transformados, arrebanhados diante dessa graça, quando Ele voltar, as trombetas soarão e nós os anjos do Senhor virão ao nosso encontro e nos levarão até a presença de Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é muito belo. A palavra de Deus nos ensina que os mortos ressuscitarão primeiro, os eleitos de Deus, os não eleitos também, aqueles que não foram salvos, aqueles que refutaram a palavra de Deus também. Os vivos serão transformados, seremos arrebatados para a glória. E nessa hora, já não haverá mais choro, dor e nem ranger de dentes. Já não haverá mais enfermidade. Será um dia vitorioso, onde o nosso corpo já não vai ter mais a mancha, a mácula do pecado. E nós poderemos contemplar a face de Jesus Cristo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Que dia lindo será esse! O dia da nossa vitória, o dia da vitória do nosso Redentor, onde Ele julgará o mundo, onde Ele nos transformará por completo, onde ouviremos: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do seu reino. Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do seu reino. Queridos, que em nome de Jesus nós possamos aprender com isso tudo, com esses tempos que estamos vivendo, que são tempos de pandemia, são tempos difíceis, são tempos de sinais
da volta, da segunda vinda de Jesus Cristo. E que nós possamos aprender que essa vinda não vai vir de... semana que vem eu estou chegando. Não. Não vai dar tempo de se preparar, o tempo é hoje, é agora. A vigilância constante, todos os dias e minutos da nossa vida, nós devemos viver vigilantes, porque em breve Ele voltará. Nós precisamos entender que essa vinda é gloriosa, poderosa, cheia de graça, cheia de bondade. Ele vai vir como um rei, um reto juiz que julgará o mundo. E essa vinda é uma vinda vitoriosa, porque Ele resgatará os seus. E nós poderemos viver juntamente com Ele para toda a eternidade. A pergunta que fica é: você tem vigiado e orado? Ou nós estamos como os próprios apóstolos e discípulos de Jesus? Ele saiu um pouquinho para orar, não foi assim? Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Ele foi, voltou 3 vezes, e ele falou o quê? Vocês não podem vigiar e orar nem 1 hora comigo? É tempo de vigilância, queridos. Não é tempo de viver a nossa vida como a gente quer viver, mas é tempo de viver a vida conforme a palavra e a vontade de Deus. É tempo de vigiar e orar. É tempo de se arrepender dos pecados. É tempo de transformar a vida. É tempo de abandonar aquilo que atrapalha você e eu de termos comunhão com o nosso Deus. É tempo de uma nova história. É tempo de uma nova vida. É tempo de metanoia, de transformação, de um giro de 160 graus, de uma direção contrária à vontade pecaminosa da nossa carne. É tempo disso tudo. O tempo não é amanhã, não é daqui a 1 minuto, o tempo é agora, nesse minuto que nós estamos falando. Não deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje, nesse minuto, nessa hora? Se é preciso pedir perdão a alguém, peça perdão em nome de Jesus. Se é preciso se arrepender de algum pecado, peça perdão do seu pecado a Deus em nome de Jesus. Se é preciso largar um vício, um pecado, aquele pecado viciado dentro do coração e da mente, largue, abandone em nome de Jesus. O tempo é hoje. É agora de noite. É agora, quando acabar o culto, você se trancar no quarto e falar assim: Senhor, em nome de Jesus, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história. Porque em breve o Senhor vai voltar, mas não faça isso só por medo de Ele voltar, faça isso de coração, com a sua vontade. E que em nome de Jesus, como o apóstolo João vai nos ensinar, se você confessar o seu pecado com sinceridade, com amor, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. Meus irmãos, é preciso entender essa realidade. A volta de Jesus Cristo, ela é repentina. A volta de Jesus Cristo, ela é gloriosa. A volta de Jesus Cristo é triunfante, é vitoriosa. E louvado seja Deus por isso. Guarde essa palavra no seu coração. Nós vamos estar cantando mais um louvor agora. E que, em nome de Jesus, você possa olhar para si. Olhe para dentro de você. Faça uma retrospectiva dos anos e da sua vida. Não deixe para fazer isso só no final do ano, não. Faça hoje. Faça agora. Pense na sua vida, no que você tem feito, onde tem andado, com quem tem andado, o que tem feito. E pense: eu acho que isso não agrada ao meu Deus. Eu acho que a forma de vida não agrada ao meu Deus. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso escutar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e mudar a minha vida, mudar a minha história. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar mais um louvor e depois eu vou estar orando, impetrando a bênção do Senhor para as nossas vidas nessa hora.
Oremos, queridos. Santo Deus, eterno Pai, nós bendizemos e adoramos ao Teu santo nome. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos conceda, Pai, a aplicação disso tudo que nós conversamos no nosso coração. Pai eterno, que em nome de Jesus Cristo nós possamos mudar de fato de vida, de caminhada, que nós possamos nos debruçar na Tua palavra e aprender do Senhor, ó Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, prepara-nos, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude a ser vigilantes e a orar conforme a Tua palavra nos ensina. E Pai eterno, em nome de Jesus, muda a nossa história, muda a nossa vida. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Receber a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus recaiam sobre todos nós, sobre as nossas famílias e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém, Senhor. Queridos, então lembrando, toda quarta-feira às 19h30 nós estamos tendo o estudo bíblico, domingo de manhã às 9 horas nossa escola dominical e domingo à noite às 19 horas nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Participe conosco. Nós vamos estar também desenvolvendo algumas reuniões de oração durante a semana. Então, fique atento aí aos grupos da igreja para a gente estar também conseguindo ter esse contato, mesmo que remoto, mesmo que à distância, mas um contato para a honra e glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família e até quarta-feira às 19h30 para a honra e glória de Deus.